Namastê! Bom dia! Bom dia! Tudo bem, gente? Cheguei atrasadinha, mas como sempre, cheguei. Hoje a gente tá num cenário diferente. Eu tô aqui dentro do meu quarto, porque a rua tem muito barulho ali, então daí hoje eu senti de fazer aqui. Eu acho que vai dar bom igual, né? E aí, como é que vocês estão? Espero que todos bem, graças a Deus, né? Tava aqui refletindo o que a gente ia falar hoje, né? E aí, a internet vai estar dando umas caídas, assim. Vou mexer um pouquinho aqui. A internet aqui dentro do quarto não é tão boa, então pode ser que dê umas caídas, assim. Hoje eu senti, então, de falar um pouquinho sobre o Reiki. Essa semana eu tô divulgando bastante o Reiki aqui no meu perfil, né? E aí senti de falar um pouquinho sobre essa terapia, né? E principalmente para quem não conhece, porque eu sei que muitas pessoas não conhecem, ou tem gente que conhece sim, né? Porque o Reiki ele já é bastante conhecido. E, enfim, vou falar um pouco e caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar também. Então, essa semana eu tô divulgando bastante. Ontem, inclusive, foi meu primeiro atendimento do grupo. Pra quem não sabe, eu criei um grupo no Telegram pra conseguir enviar o Reiki de forma gratuita, como uma forma de serviço devocional mesmo, todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite. E aí nesse grupo vai ser online, ao vivo, junto comigo. E aí você pode receber o Reiki. E é uma delícia, assim, porque eu escolhi justamente esse final desse horário, assim, finalzinho do dia, né? Porque você recebe o Reiki e aí você já pode se preparar para dormir, né? A ideia é essa também, que você já esteja com a sua mente, com os estímulos do dia um pouco já mais baixos, né? E que você possa realmente deitar, ficar calma, já se fazer essa preparação para dormir mesmo e receber o Reiki, porque o Reiki é maravilhoso. E o que a gente pode falar do Reiki, né? O Reiki, ele é maravilhoso para tudo, né? Que nem eu já trouxe várias vezes e eu gosto de repetir muito isso. Ele é uma energia universal, né? É uma energia cósmica. Então, assim, pensa, o Reiki, ele tá aqui. Ele tá fazendo parte de nós, né? Só que é uma energia aonde a gente tem que canalizar ela. Então, o terapeuta, né, iniciado pelo mestre, então é sempre importante a gente ter essa consciência de que você só pode ser reikiano se você ser iniciado por um mestre, né, esse mestre comprometido com a linhagem. Então, você recebe a iniciação, né? No meu caso, já faz 2 anos e pouquinho que eu tenho a iniciação do Reiki, né? Que eu fiz com a minha mestra. Eu fiz lá em Florianópolis, na época, quando eu tava morando lá na praia. Então, já fazem 2 anos e pouquinho que eu já sou reikiana, né? E você tem que fazer essa iniciação com o mestre, né? É importante a gente entender isso. E aí você consegue fazer aplicação tanto em você quanto em outras pessoas, né? No meu caso, eu tenho o Reiki nível 1 e o 2. Então, 1 você pode fazer a sua autoaplicação e no 2 você já pode aplicar em outras pessoas, você já pode servir, né? Então, eu fiz o 1 e o 2 junto, que é o integrado. E a partir dali eu já consegui ser uma reikiana, né? E depois disso também eu nunca mais parei de trabalhar com reiki, né? Desde que eu me iniciei, eu fiz a minha autoaplicação, né? Só para explicar um pouquinho também como é que funciona. Quando você se torna reikiano, você tem que fazer 27 dias de autoaplicação, então você precisa realmente integrar essa energia em você, porque você se torna um canal, né?
pense assim, a energia, quando a gente canaliza ela vem do topo da cabeça e ela adentra os nossos chakras, né? Então a gente é que nem um bambu oco, onde você recebe a energia e ela vai requalificando, ela vai limpando, equilibrando, transmutando toda esses bloqueios que a gente tem nos nossos canais, né? Então a gente tem os nossos canais que muitas pessoas conhecem como chakras, né? Os centros energéticos. E esses centros energéticos são como se fosse um cone. Então imagina um cone, né? Saindo de você assim. E esses cones, muitas vezes, eles estão bloqueados, eles não estão circulando essa energia. Por que isso? Porque a gente tem que pensar que tudo é energia, né? Então, quando você vai entrando nesse universo, vai entendendo um pouco melhor o que é o Reiki, a gente tem que entender que tudo no universo é energia. Então, a gente está sempre trocando energia com as pessoas. Então, aí quando a gente está conversando com alguém ou no ambiente, né? Pensa assim, existe lá o seu trabalho e no seu trabalho tem o campo de informação lá. E você tá sempre trocando essa energia com essas pessoas. E muitas vezes, dependendo da conversa que a gente tem com a pessoa, a gente pode sentir que a gente começa a ficar desvitalizado, sabe? Quando daqui a pouco é uma conversa, um dia é uma conversa mais densa, assim, a pessoa vai lá e começa a te trazer um monte de coisa ruim, negativa. Tipo, porque aconteceu isso, tu viu que lá na TV falaram e tal coisa. Sabe quando tem pessoas que vêm e te trazem só coisas negativas? E aí você não quer ouvir, mas você tá ali. Então, você tá ouvindo e tá recebendo. Então você tá fazendo essa troca com esses centros energéticos que você tem, porque eles estão abertos, né? E o que acontece nesses centros é que existe esse bloqueio de energia. Então muitas vezes isso está bloqueado e não está circulando. Então o que acontece? O Reiki, ele é justamente para isso, para ele conseguir ele harmoniza, né? Ele voltou. Ele vai reequilibrar essa energia. Então, por isso que a gente canaliza ela vem do topo da cabeça e vai até todos os chakras, porque ele realmente vai transmutando, ele vai requalificando essa energia, porque a gente troca tanto essa energia e a gente também, como é um universo, digamos assim, que a gente não consegue ver, né? Porque quando a gente entra para esse mundo mais de energia mesmo, e para que você consiga entender o que é isso, você precisa você precisa entrar nesse universo, você precisa se abrir para esse universo, dizer assim, não, realmente eu consigo sentir isso, que é energia, né? Então, quando você tem essas conversas com essas pessoas, ou quando você entra em algum lugar e esse lugar daqui a pouco é um lugar onde te deixa meio esquisito e você não sabe explicar o porquê, isso é o porquê, porque você está sentindo o campo de energia daquele lugar. Então, a gente precisa começar a abrir esse olhar, né? Então, para você realmente entender o Reiki, para você realmente se abrir para esse universo, você precisa estar nesse papel em branco, você precisa abrir o coração para o novo, para você entender. Então, quando você começa a realmente entender essas questões de energia, você realmente entende o porquê o funcionamento do Reiki, por que ele é dessa forma, né? Então, o Reiki, ele vai entrar, né, do nosso topo da cabeça e vai requalificando isso, né? E o Reiki, gente, aí, que nem eu já falei também, ele é uma energia inteligente. O que isso quer dizer? É que ele vai atuar exatamente onde você precisa no seu campo energético. Então, quando o terapeuta ele canaliza, a gente só é um canal mesmo, porque a energia ela vai sair das nossas mãos, né? Por isso que a gente fala em posição de mãos, porque a gente canaliza ela vem, a gente sintoniza com essa fonte, né, de amor incondicional, que é isso que o Reiki é. Você vai receber essa energia e ela vai sair das suas mãos. Saindo das suas mãos, a gente vai começar a
a transmitir isso para o campo energético da outra pessoa. E aí, como ela é uma energia inteligente, ela vai começar a adentrar o seu campo energético em todos os níveis. Assim como a gente tem 7 chakras, a gente também tem 7 camadas de áureas, né? Pensa, a gente tem o nosso corpo físico, mas a gente também tem o nosso campo energético, né? Ou aura, ou enfim, a gente pode achar por vários nomes, né? Então, você tem o seu campo energético. Então, quando o reikiano ele vem e faz a aplicação do reiki nos pontos, a gente tá o quê? A gente não precisa nem tocar no corpo do paciente. Por quê? Porque a gente vai estar tocando na aura dele. Que existe a aura, existe essas camadas. Então, o reiki ele vai adentrando, né? Vai entrando essa energia nesse campo energético e ele vai atuando onde precisa. Então, se por exemplo, você tá muito mental, né? E a gente pode falar da nossa mente, porque eu já estudo muito sobre isso. E a gente sabe que quando a gente começa a ir para esse lugar da mente, a gente entende o quanto a gente é mental, o quanto a gente não fica no estado de presença, quanto a gente fica divagando, às vezes falta de foco, né? Ou às vezes tá lá imaginando coisas. Então, quando a gente tá, por exemplo, nessa energia muito mental, o reiki vai trabalhar no seu campo mental. E ele vai fazer o quê? Ele vai acalmar os seus pensamentos, né? Então, se você tá sentindo aquela ansiedade de algo que aconteceu, alguma coisa que vai acontecer, o reiki ele vem e traz esse equilíbrio, traz essa paz de novo para você, de dizer, calma, vai ficar tudo bem. Então, ele vai trabalhar no seu campo mental. Ou se não, por exemplo, no seu emocional, né? Daqui a pouco você tá com o seu emocional muito desequilibrado. Você tá sentindo raiva de alguma coisa que aconteceu no trabalho, brigou com alguém. Daqui a pouco você tá triste, né? Então a gente vai ver todas essas emoções e aí você tem que realmente ir para esse processo de autoconhecimento e olhar para você, né? No aqui e no agora, né? O que no aqui e no agora eu tô precisando, o que eu tô sentindo de emoção. E aí você pode trazer isso pro terapeuta entender o seu processo, né? Ele conseguir entender o porquê que você tá sentindo o que você tá sentindo, para que realmente a gente voltou. Então você traz essas questões pro terapeuta ele realmente conseguir entender o seu processo, fazer essa escuta das questões, né? Porque quando a gente faz esse processo de autoconhecimento com a gente, né? Então, por isso que eu criei também o grupo, justamente. A gente entende que a gente é responsável pelas nossas escolhas e todas as escolhas que a gente tem. A gente vai para esse lugar de mais calma, de paz mesmo, né? E o reiki, ele é isso. Ele te traz essa expansão da sua consciência também. A gente começa a entender que a gente não é esse corpo, né? A gente tem o nosso observador, a gente tem a nossa mente, mas tem o observador, tem aquele que tudo vê, que vê as coisas que estão acontecendo. Então o reiki, ele traz essa clareza para nós, mental, ele traz tá caindo bastante aqui. Então o reiki ele ajuda muito nessa questão da gente. A internet tá caindo muito aqui, que pena, mas eu já vou finalizar a live. Só para concluir, o reiki ele vai trazer essa consciência também de entender que o porquê que tem a gente vem essas experiências para o nosso aprendizado nessa vida, né? A gente tá numa época, né, de transição planetária. O que isso quer dizer? Que a gente realmente está começando a deixar as nossas densidades para ir para um lugar muito mais evolutivo em Gaia. Então, a gente está tendo que ver muitas dessas questões, essas experiências que vêm na nossa vida. Então, são tudo processos e fazem parte desse aprendizado, né? Que eu já expliquei, a gente está em Kali Yuga. A gente está vivendo aqui no planeta Terra e reencarnar aqui é uma bênção, mas é bem desafiador para o espírito, porque você tem que olhar para as suas questões, não tem muito o que fazer. E o que a gente pode fazer é que a gente tem que estar sempre bem, a gente tem que procurar práticas que nos façam bem.
Então, Gabi, por exemplo, no meu processo, eu faço várias coisas. Eu sempre trago para vocês. Eu escrevo, eu faço meu japamala, eu canto mantra, né? Então, eu estou sempre procurando práticas para mim ficar bem. Porque ficar bem hoje no mundo é complicado. Então, você precisa ter uma prática para você no seu dia para você ficar bem. E o reiki, ele ajuda nesse sentido, né? Então, por isso que eu senti até de fazer o grupo e fazer isso de uma forma devocional, porque pelo menos é um dia, é um pouquinho do seu dia, né? Um dia da semana que você vai parar para cuidar de você. Porque a gente não para cuidar da gente, né? Se a gente for parar para pensar, a vida é tão corrida, é trabalho, é casa, é filha, é esposa, é várias coisas que a gente esquece. A gente esquece que eu dizer, não, eu preciso tirar um tempinho para cuidar de mim, cuidar da minha energia, cuidar do meu campo de energia, cuidar daquilo que eu gosto de fazer. Porque eu preciso alimentar o meu espírito, porque se eu não faço coisas que me elevem e que me façam bem, eu vou adoecer. E aí, quem é que vai cuidar das pessoas que eu amo? Como é que eu vou conseguir cuidar dessas pessoas se eu não tô bem? Então a gente tem que ter esse lado que as pessoas acham que são egoístas, mas não é egoísmo. Que eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que estar bem. Eu preciso estar com o meu campo de energia bom, né? Eu preciso estar em paz, eu preciso estar feliz para que eu possa transmitir isso para essas pessoas também, né? Porque tudo é transmissão, se a gente está sempre trocando energia, a gente está trocando o tempo todo. E se eu não tô com a minha energia boa e tô desvitalizado, o reiki, quando você faz o reiki, ele traz isso, ele traz essa vitalidade de novo para você. Então, eu senti hoje de falar um pouquinho do reiki, porque ele é maravilhoso, gente, né? Então, quando eu soube do reiki, depois eu senti no meu coração que eu queria ser reikiana, tanto pra mim, né? Porque se auto-aplicar é muito bom. Então, todas as vezes também eu tenho meu serviço devocional aqui no templo, né? Para quem não sabe, eu moro aqui no Aura, que tem um templo, e eu faço esse serviço também todas as terças às 7 da noite. Então, às vezes, quando não tem pessoas que vêm aqui receber o reiki comigo, que também é forma gratuita, eu faço a minha auto-aplicação e fico lá no templo, bem bonitinha, recebendo o meu reiki. E é uma delícia, porque eu realmente vou para essa paz, eu vou para essa calma do meu ser, sabe? Eu fico ali no meu momento, onde às vezes vem a mente vai trazendo coisas que são importantes, coisas que eu preciso limpar e purificar, coisas que eu preciso meditar, destrinchar de algum enredo que veio, né? Então o reiki, ele é maravilhoso nesse sentido. Então, a minha sugestão, né, de hoje é que você, se você não viu ainda também, eu postei ontem uma arte, tá lá nos meus stories, falando sobre o reiki, e eu criei um grupo gratuito de forma devocional que vai acontecer toda quinta-feira às 9 horas da noite, online, ao vivo, para você receber essa energia, né? E como é que funciona isso? Eu criei esse grupo, aí você vai lá e acessa o grupo, é o grupo do Telegram. E lá você pode deixar suas informações, ou se você quiser, você pode deixar de uma forma online, né? Aí eu preciso do seu nome completo, data de nascimento, o endereço e a cidade onde você tá. Aí você envia esses dados para mim, que eu coloco no meu caderninho Reiki, inclusive ele tá aqui. Eu tenho meu caderninho Reiki e que a gente tem uma parte onde a gente dedica só para as pessoas que a gente vai enviar o Reiki. E aí eu faço 15 minutos, de 15 a 20 minutinhos eu fico, né? Ontem eu fiquei 15 minutinhos. E aí eu aplico no caderno e essa energia ela vai chegar para você nesse horário, porque daí é um compromisso que eu fiz comigo aqui, com a espiritualidade, porque daí também eu me conecto com a minha espiritualidade, com a minha equipe espiritual, né? E chamo os mestres também, porque é importante ter a presença deles aqui, então eu chamo eles. Então a equipe espiritual abaixa nesse momento junto para que a gente consiga receber essa energia. Então, por isso que eu sempre o aconselho é que você já esteja deitado, ou se, por exemplo, você não estiver deitado, que você se sente numa postura confortável para receber essa energia.
É importante também, se você quiser receber o reiki, 9 horas da noite, às vezes pode ser que você esteja trabalhando, fazendo outra coisa, é importante que o aconselhado, né, é que você não esteja em movimento, por exemplo, dirigindo ou fazendo alguma atividade, daqui a pouco tá mexendo em alguma máquina, alguma coisa que pode ser perigosa, que você não esteja fazendo nada nesse sentido. Por quê? Porque a energia ela é forte. E ela é uma energia onde ela pega mesmo, ainda mais se você tá desvitalizado. E ela costuma dar sonolência. Então você começa a sentir sono. Então imagina você tá lá dirigindo e quando vê começa a dar sono e aí, sabe? É muito perigoso. Então o conselho é, se você for receber energia às 9 horas da noite, que você receba ela ou quando você já estiver em casa, deitadinho para dormir. Voltou. Ou que você consiga se sentar numa postura confortável, onde você fica esses 15 minutinhos. E é 15 minutinhos que você vai se dar de amor, né? Então você vai lá, quando eu for botar musiquinha, você se conecta com a sua equipe, você se conecta com você. Você pode parar para olhar para suas questões no dia, né? Aquilo que tá incomodando, aquele emaranhado, aquela experiência que tá vindo na sua vida que tá sendo desafiadora. Você pede auxílio para sua equipe espiritual, você se conecta com a fonte de amor e você fica naquele momento de 15 minutos. É assim, 15 minutinhos que passa super rápido e é muito gostoso, gente. De verdade, receber reiki. Então, para quem nunca fez, essa foi uma forma que eu senti no meu coração de contribuir com o meu serviço devocional, criando o grupo, me comprometendo todas as quintas, 9 horas, tá aqui fazendo a aplicação, tá? E é isso, gente. E também, né, aproveitar já, eu também tô com os meus atendimentos, tanto os individuais quanto o pacote, né? Então, para quem sentir de fazer o atendimento comigo, né, de uma forma particular, que é individual, né, onde eu vou atender você, então a gente pode fazer esse atendimento como aqui na Chapada dos Veadeiros, né? Eu tô atendendo aqui no templo, que é uma energia maravilhosa atender ali no templo. Para quem já vem aqui sabe que é muito especial, a energia é mais de 26 anos ancorada e a energia do reiki, que é ancorada ali muito forte, né? Que nem eu falei, todos os lugares existe esse campo. Voltou. Então, que nem eu já expliquei, nos lugares existem esses campos de energia. Então, imagina quando você entra no templo, é uma bênção estar ali dentro, porque são mestres e iniciações que aconteceram ali onde a equipe espiritual tá ali presente, né? Então, eu faço os atendimentos aqui na Chapada, mas eu também tô fazendo online. Então, se você mora em outra cidade, você não tá aqui, não consegue vir aqui até mim, você pode receber essa energia online também, porque é energia, então ela vai. E aí a gente marca o dia, o horário certinho e faz a aplicação do reiki, né? E aí a terapia ela vai ser com uma escutativa, onde eu vou receber você, onde a gente vai conversar um pouquinho, eu vou explicar um pouco mais do reiki e aí a gente faz esse atendimento, né? Então, para quem sentir também, é só entrar em contato comigo, porque eu tenho os horários disponíveis durante a semana e a gente conversa e eu passo os valores também certinho. E é isso, gente, que eu queria trazer hoje. E se tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá? E, enfim, é isso. Um beijo no coração de vocês, um bom final de semana e a gente se vê na próxima sexta, tá bom?